Então, vamos lá, meninos. Dando continuidade ao modelo atômico de Bohr sobre saltos quânticos. Essa parte da matéria, ele exemplifica bem aquela parte que eu expliquei dos saltos eletrônicos, né? Ganhar energia, perder energia, o que acontece com o átomo. Na última aula, o que a gente viu? A gente viu que o átomo tem núcleo e que o Bohr determinou que a eletrosfera é dividida em 7 camadas, né? E o que ele falou também? Que esse elétron, se ele é desta camada, se ele ganha energia, o que vai acontecer quando ele ganha energia? Ele vai saltar para uma camada mais externa. Para ele receber essa energia que ele ganha para poder saltar para uma camada mais externa, ela é ganha em forma de pacotes. E esses pacotes são chamados de quantum, né? Se o elétron ele está no estado excitado, que é esta situação aqui, ele era desta camada, ele recebeu energia e ele veio para esta camada aqui. Se ele está no estado excitado e ele continuar girando ao redor do núcleo, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder energia e quando ele perde energia, ele volta para a camada de origem. E quando ele perde energia, essa energia perdida ela é liberada em forma de fóton, de luz. Aqui eu coloquei, se vocês assistiram os 2 vídeos que eu mandei, né, como link antes, eu mandei um link explicando sobre a experiência sobre espectros e espectro de hidrogênio e depois mandei um link sobre o teste de chamas. Sobre o espectro de hidrogênio, o hidrogênio ele só tem um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera. Esse um elétron aqui da eletrosfera, ele pode fazer saltos quânticos. Para ele saltar de uma camada para outra, ele precisa receber energia. Então, ele era daqui, para ele passar para cá, ele precisou ganhar energia. Para ele poder passar dessa aqui para essa aqui, ele precisou ganhar mais energia. Para passar dessa para essa, ele precisou ganhar mais energia. Então, agora eu vou falar sobre os saltos de volta do elétron, tá? Quais são os possíveis saltos? Ele estava aqui na primeira. O primeiro possível salto é ele passar para a segunda e ele retornar da segunda para a primeira camada, tá? Outro possível salto é ele passar da primeira para a terceira, como é o caso aqui, ó. E quando ele volta da terceira para a segunda, ele vai emitir um fóton com um determinado comprimento de onda, que é a distância daqui até aqui. Quando ele faz esse salto energético aqui, né, daqui para cá, esse comprimento de onda corresponde ao comprimento de onda da cor vermelha. Então, ele emite a cor vermelha. Caso ele faça este salto, se ele estiver aqui na primeira, pulou lá para essa camada aqui, ó, e ele pula da primeira, segunda, terceira, quarta camada para a segunda camada, ele vai emitir uma quantidade de energia que tem este comprimento de onda aqui, ó, a distância daqui até aqui, que é diferente dessa aqui, que é daqui até aqui. O comprimento de onda aqui é maior, o comprimento de onda aqui é menor. E o comprimento de onda, né, a energia liberada aqui, ó, com esse comprimento de onda, corresponde à energia liberada por esse tom de azul. Então, o átomo vai liberar uma luz azul. Se for este salto aqui, o comprimento de onda é menor ainda e a cor muda também, vai para um outro tom de azul. Então, dependendo do salto, ele libera comprimentos de ondas diferentes, portanto, liberam cores diferentes. Mas por que aqui não está exemplificado o salto, por exemplo, da segunda para a primeira camada? Porque esse salto aqui, ó, emite um comprimento de onda que que não é um comprimento de onda que está dentro da luz visível. Os nossos olhos não conseguem captar essa energia. Então, por isso é que ele não mostra. Então, aqui são alguns
possíveis saltos para o hidrogênio. Então, dependendo do salto, a gente tem uma cor. Lá no vídeo que eu passei para vocês de teste de chamas, dependendo da substância com que a gente leva essa substância ao fogo, o fogo sai de uma cor diferente. Exemplo, o sal de cozinha, que é composto por sódio. Se a gente levar o sódio, ao fogo, a chama do fogo vai ser amarela. Se levar o bário ao fogo, a chama vai ser verde. Aqui do lado, coloquei uma tabela com as cores emitidas por alguns metais, como por exemplo o cobre, que vai sair, a chama vai sair um azul esverdeado. Se for o estrôncio, vai sair vermelho, Se for o potássio, vai sair violeta. E isso é o recurso utilizado em fogos de artifício. Dependendo da substância que você coloca nos fogos, se você colocar uma substância que contém sódio, o salto energético que vai ser obtido lá, a hora que esse elétron voltar ao seu estado fundamental, ele vai emitir uma energia, um comprimento de onda que é correspondente à cor amarela. Por isso é que vai ser liberada a cor amarela. Em grandes cidades, eu não sei se vocês já repararam, a iluminação de grandes cidades hoje é uma iluminação bem amarela. Por que ela é amarela? Porque nas grandes cidades, as lâmpadas utilizadas na iluminação pública são feitas de sódio, tá? O sódio, ele emite o tom amarelado. Vou explicar aqui agora alguns fenômenos que estão ligados aos saltos quânticos. Vou explicar a diferença entre fluorescência e fosforescência. Todos os dois fenômenos são saltos quânticos. A principal diferença está na forma como que esse elétron volta ao seu estado fundamental. Na fluorescência, o que a gente tem? A gente tem aqui elétrons, tem um elétron sendo representado aqui e a luz está apagada. Quando essa luz ela fica acesa, o que acontece com esse elétron? Esse elétron ele vai ficar agitado e ao ficar agitado, ele vai receber energia e vai saltar para uma camada mais externa. Quando ele salta para uma camada mais externa, esse salto, esse elétron não é dessa camada. Ele vai querer voltar para a camada de origem dele. Quando ele volta para a camada de origem dele, ele vai emitir o fóton. Só que esse fenômeno de fluorescência, esse fóton liberado, ele só acontece enquanto a luz está acesa. Essa iluminação, essa cor é liberada enquanto a luz está acesa. Quando eu apago a luz, esse elétron já voltou para o lugar dele, já emitiu todo o fóton recebido e ele fica novamente sem luz. Diferente da fosforescência. Na fosforescência, o elétron também vai receber energia quando a luz está acesa, também vai passar para uma camada mais externa, também vai liberar a luz. Só que esse fóton, essa luz liberada no retorno à camada de origem, ela vai ser mais lenta. E essa forma, então eu vou apagar a luz, o que vai acontecer? Aos poucos, esse fóton vai ser liberado, vai ser emitida uma luz e aos poucos, logo após esse elétron liberar toda a luz que ele tinha, todo o fóton que ele tinha, ele vai voltar para a camada de origem dele. Então, exemplos de substâncias que contêm fluorescência são lâmpadas. No caso, eu expliquei da lâmpada de iluminação pública das grandes cidades. A gente tem aqui as lâmpadas fluorescentes. Enquanto a lâmpada está acesa, está emitindo luz. A hora que a gente apaga a lâmpada, a luz para de ser emitida e ele volta
volta para o seu estado de origem. Já os objetos fosforescentes, eles brilham no escuro, porque eles vão ficar um tempo com a iluminação. A principal diferença entre fluorescência e fosforescência está na velocidade de volta desse elétron, na liberação de energia. Na fluorescência, essa liberação é feita de forma rápida e esse elétron volta muito rápido para a camada de origem. Na fosforescência, essa liberação de energia é feita de forma mais lenta para poder voltar para a camada de origem. Por isso, esses objetos brilham no escuro. Vou resolver com vocês agora uma questão do Enem de 2017. Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte de água do cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando para amarela. Essa mudança, cor amarela, lembra que as cores estão relacionadas ao comprimento de onda, aos saltos energéticos? Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha, NaCl, nelas se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Então, falou aqui no enunciado que a gente tem o sal, carboidrato, proteína e sais minerais na água do arroz. Mas pergunta, a mudança de cor está relacionada a quê? Se a gente falou que cores estão relacionadas a saltos quânticos, a saltos de energia, provavelmente está relacionado à emissão de fótons. Por quê? O sódio, quando ele ganha uma energia, do fogo, esse elétron fica excitado, pula para uma camada mais externa e quando ele volta emitindo fótons na cor amarela. Por isso é que a chama fica amarela. Resposta certa, Letra B. Então, só para comprovar aqui que o sódio emite comprimento de onda relativo à cor amarela. Outra questão aqui. Na investigação forense, utiliza-se luminol, uma substância que reage com o ferro presente na hemoglobina do sangue, produzindo luz que permite visualizar locais contaminados com pequenas quantidades de sangue, mesmo em superfícies lavadas. É proposto que, na reação do luminol, então aqui a gente tem a fórmula do luminol, em meio alcalino, na presença de peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, que está aqui, e de um metal de transição, que é o manganês, que está aqui. Então, eu tenho aqui luminol mais água oxigenada mais manganês. Essa reação provoca a produção dessa substância aqui, 3-aminofitalato, que é essa substância aqui, que sofre uma degradação que produz essa outra substância aqui, produz energia e produz N2. Então, eu tenho aqui uma reação química acontecendo. Então, o luminol ele é muito utilizado para descobrir, para fazer investigação de crimes onde se teve sangue presente na cena do crime, E a principal característica do luminol é o brilho no escuro. Ele libera essa reação aqui, libera energia. E essa energia também em forma de luz. Mas em algum momento falou-se de saltos quânticos, falou-se de salto de elétron de um nível para o outro. Só falou que essa reação produz energia. As opções são as seguintes. Na reação do luminol está ocorrendo o fenômeno de fluorescência. Para acontecer o fenômeno de fluorescência, tem que ter salto energético. A gente não falou sobre salto energético, então essa alternativa está descartada. Incandescência é o fenômeno que acontece quando a gente aquece um metal e esse metal começa a brilhar. Esse fenômeno que é o fenômeno de incandescência.
hora nenhuma a questão falou sobre incandescência. Quimiluminescência. O que é essa quimiluminescência? É uma reação química que acontece com liberação de luz, com a liberação de energia. É o que está acontecendo na questão, porque acontece uma reação química e essa reação química produz luz. Não pode ser o fenômeno da fosforescência também pelo mesmo motivo de não poder ser o da fluorescência. Não fala sobre átomos excitados nessa questão, essa questão não está relacionada a isso e não fala sobre decaimento de fótons, né? Emissão de fótons. E não pode ser fusão nuclear, porque se fosse fusão nuclear seria a bomba atômica. Então não fala nada sobre a bomba atômica. Um exemplo muito comum dessa quimiluminescência são aquelas pulseirinhas de festa, aquelas pulseirinhas neon. Quando a gente quebra aquela pulseirinha, a gente tem o encontro de duas substâncias e essas substâncias reagem produzindo energia em forma de luz, tá? Então a resposta certa para essa questão é letra C. Tá bom, pessoal? Fica por aqui. Alguma dúvida que vocês possam ter depois, é só me procurar no WhatsApp, tá? Beijo!